Às vezes a gente vai atrair um padrão de relações abusivas que já existem dentro do nosso sistema, aonde o masculino precisa diminuir o feminino, talvez como uma forma de defesa, de poder. A gente já vê que existe realmente essa cultura, essa estrutura até cultural de um inconsciente coletivo maior, que a gente fala muito dessa questão do machismo. Então, como foram as relações ali dos seus ancestrais, da sua mãe, as suas relações? Foram relações de alguma forma abusivas? E a gente vê várias histórias dentro da constelação, vou trazer algumas aqui, tá? Dessas relações abusivas, além dessa cliente que eu contei a história, onde o marido não permitia que ela usasse o batom, a maquiagem e até certas roupas. Histórias de ancestrais de algumas clientes em que a vozinha dela precisava estar grávida constantemente, porque se ela tivesse grávida, ela não atrairia a atenção de outros homens. Então, ela tinha um filho atrás do outro. Mesmo não querendo ter filhos, ela era obrigada a ter filhos, porque aquele marido era muito possessivo e ciumento e queria mostrar para os homens que aquela era a mulher dele. E queria colocar ela em um movimento ali onde ela não fosse desejada por ninguém. E aí ele fazia isso, de engravidá-la constantemente, teve 10, 12 filhos, sem querer ter. Isso é uma situação de abuso. São histórias profundas, doloridas. Muitas vezes também envolve religião, onde a religião, a crença religiosa vai embotar esse feminino no sentido de tirar mesmo essa energia do feminino. Seja qualquer religião, porque a gente vê isso em mais de uma religião, tá? Cheio de crenças limitantes, onde esse feminino potente não pode vir. Outras lealdades com o nosso sistema também, é interessante que acontece constantemente, quando eu observo mulheres doentes, mulheres com questões no ventre, câncer de mama, até outras doenças, dificuldade de emagrecer, de cuidar do seu corpo. Quando a gente vai ver lá dentro da constelação familiar dela, a gente observa mulheres que foram abusadas, sexualmente mesmo. E aí o que acontece? Quando essa descendente vem carregando toda essa carga, o que ela quer fazer? Muitas vezes ela se esconde, ela esconde o corpo dela atrás do ganho excessivo de peso. Ela não pode ser aquela mulher altamente desejável, cobiçada, porque é arriscado, porque ela pode atrair um abusador. Ainda falando sobre doenças, quando a gente abre um campo de doenças assim, do feminino, a gente observa, questões de ventre relacionadas a abuso, questões do ventre também relacionadas a essa sexualidade que precisou ser calada, em que a mulher ela não podia conhecer o prazer, o próprio prazer, conhecer o próprio corpo. Isso é muito comum, crenças em relação à sexualidade, à vivência sexual, à potência sexual. É como se só o masculino tivesse essa autorização, o feminino não. E quando a gente não expande essa energia sexual, que não é só sexo, é vida, é abundância, é o mais, é magnetismo, é manifestação, o nosso feminino adoece, o ventre adoece, o corpo todo adoece. E a gente fica apagada, a vida apaga. Enquanto a gente não resgata esse feminino, devido a diversos motivos, a gente perde mesmo o tesão na vida. O tesão na gente, o tesão na vida, o tesão no outro. Tá?
outras lealdades familiares também que fazem com que a gente apague esse feminino. Quando dentro do sistema familiar existe um histórico de prostituição e um histórico de amantes. Então, para não ser vista como aquela amante, como aquela prostituta, eu não posso trazer esse feminino forte, esse feminino que chama atenção, porque o meu sistema vai me excluir assim como excluiu essas mulheres. Se eu me vestir assim, eu vou trazer para minha mãe de novo o fantasma das mulheres que o meu pai traiu ela. Eu trago de volta essas amantes que fazem parte da história de casamento dos meus pais. Olha quantos mecanismos de lealdade e autossabotagem a gente tem para matar o nosso feminino. Tá? E eu quero que vocês escrevam aqui, digitem alguma vivência. Disso tudo que eu falei até agora, o que toca no seu coração? O que você já olhou, observou no seu sistema sobre isso? A gente precisa deixar com que o nosso feminino floresça de volta. E às vezes a gente tem medo de perder as relações que estão ao nosso entorno, se esse feminino lindo, forte, ele vier à tona. Às vezes a gente acha que isso vai espantar o outro, que quem está do nosso lado não vai dar conta de acolher isso tudo que a gente é. Até onde essa postura vale a pena? Até onde isso é ganho para você? Às vezes a gente vai tentar fazer esse movimento e não vai conseguir. Por quê? A gente não curou, não limpou esses resquícios de traumas, memórias e relações adoecidas ancestrais e do nosso passado. E às vezes isso é da nossa história pessoal mesmo. Da adolescentezinha lá que estava descobrindo a sexualidade, mas que foi julgada pelas coleguinhas de piriguete, né, de vários nomes que a gente pode falar aqui, e aquilo traumatizou a sua adolescência. Você recebeu muitos julgamentos. E aí você se fechou pro seu feminino. Você apagou ele. Porque é mais seguro apagar do que ser julgada de novo. Independente do que você fez ou deixou de fazer. Às vezes a gente está excluindo uma parte nossa, a nossa adolescente, a nossa fase mesmo adulta, onde a gente talvez experimentou a sexualidade, experimentou esse feminino de uma forma que às vezes não estava realmente tão saudável, e tá tudo bem. Então a gente tem movimentos que a gente vai fazer com esse feminino. Interessante que eu estava até conversando isso agora. Onde a gente vai ir para o polo do mais, onde talvez a gente traga com tanta força isso, que às vezes a gente não está pronto para lidar com isso nem o outro. E aí a gente se machuca. E vai ter um momento que a gente vai trazer isso para o polo do menos, mas do menos, onde aquilo vai ficar extremamente adoecido, onde aquele feminino não vai nem existir. E o caminho do meio é o caminho saudável, onde eu posso atuar ali em segurança, trazendo toda essa potência e sabendo lidar com essa potência. Hoje vocês estão muito quietinhos, ninguém está escrevendo aqui embaixo, um silêncio. Não sei se isso é bom porque tá mexendo aí com vocês realmente, né? Por que tem que ser tabu ainda? Por que a gente ainda tem que se calar? Voltando à sensação que eu tava no início da live, por que tem que ficar caladinha? Por que você não pode expressar? Até quando? Enquanto você não expressar esse feminino, o seu corpo somatiza, o seu corpo adoece, a sua vida adoece, as suas relações, elas adoecem. Tá? Então é com autoconhecimento, com muita amorosidade, com
com o processo, a gente vai entendendo como lidar melhor com o nosso feminino. E como trazer para ele um caminho único, que não precisa ser a repetição de história lá de trás, dessas mulheres que nos antecederam. Que eu posso trazer ele com mais leveza, sem julgamento, sem auto-julgamento. O auto-julgamento muitas vezes é pior do que o julgamento externo. Porque somos nós mesmas fazendo isso com a gente. Por que a gente ainda precisa julgar, se julgar? Por que eu ainda preciso me colocar nesse lugar de me punir, de autoflagelar a minha essência feminina? Às vezes nós somos os nossos próprios carrascos. É sobre autoaceitação também. Primeiro a gente se aceita, para no externo o outro nos aceitar. Não vai adiantar nada eu tentar me empoderar, me vestir linda, de maravilhosa, se eu não me aceito. Porque ali no externo vai refletir, alguém vai me julgar, alguém não vai me aceitar, alguém vai me cutucar quando vê esse meu movimento. Porque na verdade eu não me aceitei. Então eu vou conseguir estar segura comigo e no ambiente externo quando eu realmente me autoaceitar essa energia feminina que precisa ser liberta, sair dessa prisão, dessas caixas de crenças, valores, culturas, religiões limitantes. Pode ser mais leve, deve ser mais leve.